Aqui a gente vai falar sobre um resumo de insuficiência venosa crônica e a gente começa falando que a insuficiência venosa crônica ela é um conjunto de manifestações de causas clínicas da anormalidade do sistema nervoso, onde, por exemplo, a gente tem a incapacidade persistente e duradoura das veias, que elas podem ocorrer por hipertensão venosa causada por lesão primária das veias, das válvulas, ou mais raramente pode ser por obstrução. Pode ser por malformações congênitas que levam à obstrução. O conjunto de manifestações clínicas causadas pela anormalidade pode ser os refluxos, obstrução, sistema nervoso periférico, e a gente tem que as veias, elas podem ser classificadas em superficial, onde estão mais subcutâneos e são responsáveis por 20% da drenagem, e 80% são classificadas como profundo, né? Então, nós temos também aquelas que são classificadas como veias perfurantes, que são aquelas que fazem a comunicação do sistema superficial com o sistema profundo. E a doença do sistema perfurante, ela pode sim causar varizes. A gente tem aqui que elas são classificadas em insuficiência a IVC, a insuficiência venosa crônica, ela pode ser classificada como primária ou secundária, e é importante entender que ela ocorre pelas periféricas ou pelas profundas, e que nós temos também a classificação de primária e secundária, onde a primária é uma entidade, as primárias podem vir de entidades idiopáticas adquiridas, e as secundárias, elas podem vir de TVP, mas é mais raro, né? As primárias se manifestam em maior quantidade, né? A insuficiência venosa, ela pode ser primária, e na primária nós vamos encontrar o quadro de tangelectasia, que elas não vão virar nesse quadro aqui, elas não se apresentam. As tangelectasias, elas são vênulas intradérmicas muito pequenininhas, que é esse quadro aqui. A gente não vai chamar de varize, vai chamar de tangelectasia, elas são menores que 3 milímetros. Nós temos as reticulares, que são as que fazem a comunicação com as profundas e as perfurantes, e nós temos o quadro das varicosas, que são essas maiores que 3 milímetros, e elas são tortuosas, elas têm essa aparência aqui. Aqui eu trouxe uma imagem, né, com tangelectasia, as varizes tortuosas, e também trouxe uma imagem aqui com o quadro de úlcera, né, onde a gente já vê aqui uma que foi mais esbranquiçada, e aqui ela tem essa cor mais escura por causa da presença do ferro ali. A insuficiência venosa secundária, ela é causada por trombose venosa profunda, e as suas manifestações ocorrem de maneira mais tardia. O paciente manifesta claudicação e ele manifesta dor. A avaliação do diagnóstico da insuficiência venosa secundária tem que ser mais detalhada para a gente ver se vai encaminhar esse paciente para cirurgia ou não. Aqui eu trouxe um quadro de tangelectasia para a gente ver que tem uns 3 milímetros, elas são bem fininhas, elas podem sangrar quando o paciente coça, elas não vão virar varizes e não tem como cortar, não tem como fazer cirurgia, o tratamento vai ser com injetáveis. Aqui nós temos as varizes, né, que elas têm mais que 3 ml, elas são tortuosas, e elas, ao longo de manhã, elas não manifestam sintomas, ao longo do dia que elas vão apresentando dor, e na palpação a gente sente elas bem mais quentes. O que a gente pode diferenciar justamente aqui de uma doença arterial para uma doença venosa é que na arterial, por exemplo, no DAOP, o paciente ele é claudicante, ele sente dor desde manhã e melhora com repouso. Já na venosa, né, o paciente não manifesta dor de manhã, ele manifesta dor ao longo do dia por causa da posição ortostática, ela não melhora. O que alivia um pouco é colocar as pernas para cima, mas não é igual ao da OP, que o paciente deixa de caminhar, passa e ele volta a caminhar. Aqui eu também trouxe uma úlcera, né, que a gente faz, palpei, teve pulso, tem variz, entendeu? E a gente sabe que é venoso. Nós temos duas áreas aqui, né? Uma área mais escura e outra mais clara, né? E a gente tem aqui, por que o paciente chegou nessa situação, né? A gente tem uma hipertensão venosa, depois teve o processo de inflamação, teve o extravasamento das hemácias, essas hemácias possuem ferro, esse ferro é absorvido pelos macrófagos e ele acaba deixando essa cor na pele, o que causa a questão da dermatite. Aqui eu trouxe os fatores de epidemiologia, que são, a gente tem que lembrar que 47% da população vai manifestar essa doença, principalmente as comunidades mais carentes, porque elas acabam não fazendo uso de meias, não fazendo uso de compressivos, e em torno de 3,6% deles vão manifestar a úlcera. O quadro, a etiologia, são pacientes femininos, obesos, as gestantes, né? Ou seja, o quadro feminino ele tem maior predisponibilidade, a hereditariedade é um dos fatores, principalmente para
a causa primária. O histórico de trauma também pode ter a ver. A obesidade, assim como a gravidez, ela causa uma compressão, diminuindo devido a, né, o obeso pela grande quantidade de gordura na região abdominal, e a gestante, né, para o chá gestante, causa uma compressão ali e diminui o retorno venoso. Também pode ser por TVP, né, mas é mais na causa secundária, não é tão comum assim, e também pela atuação de progesterona e estrogênio, onde a progesterona liberada pelo corpo lúteo vai fazer o relaxamento das fibras musculares, e o estrogênio, além do relaxamento das musculares, ele vai fazer o enfraquecimento das fibras de colágeno. Então esses dois hormônios são fatores para IVC. Anatomicamente, a gente tem que lembrar que a veia safena é a maior veia do corpo, que a veia safena parva, ela fica posterior à perna. Nós temos que a safena magna, ela começa lá no mauléolo, e nós, para poder fazer a remoção da safena magna, a incisão é feita na região inguinal. É uma veia superficial da safena magna, e ela é a maior do corpo. E não pode ser retirado as veias femorais, porque elas estão no sistema venoso profundo. Eu posso tirar a safena magna, a femoral não. E aqui no pé eu vou considerar varizes só acima do tornozelo para cima. Essas que vão aparecer no pé do paciente não devem ser removidas, por causa que passa um nervo aqui e pode causar uma dor crônica e presença de edema no paciente. Essa imagem aqui é para mostrar a anatomia de quem é superficial, quem é mais profunda. E a gente tem um quadro clínico. A dor, ela é relativa, nem sempre o paciente vai manifestar ela, depende muito do quadro dele, né? Mas ele vai apresentar purido, calor, edema e cãibras. O paciente sintomático, ele informa a sensação de que o que tem sintoma, no caso, né, ele informa a sensação de peso, desconforto, fadiga. A dor, como eu falei, ela pode ocorrer. Não ocorre de manhã. Quando ela ocorre, quando o paciente apresenta esse sintoma, ela é exacerbada ao final do dia por causa da posição ortostática e ela vem com a presença de edema. A sensação de desconforto, cansaço, queimação, elas são aliviadas com a elevação do membro. E o purido é causado pela deposição excessiva da hemociderina e tende a ser localizada na região da panturrilha distal. Complicações que a gente pode achar são tromboflebite, hemorragia, eczemas, dermatites, úlceras. E aqui eu trouxe um quadro clínico do exame físico que a gente tem que realizar nesse paciente. Inspeção, palpação, perfusão. A palpação é muito importante porque quando a gente coloca a mão, a gente sente o ardor, que tá mais quente aquela região. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, pra gente ver varizes varicosas, né, também o lipodermatosclerose. A gente tem que lembrar o seguinte, que a dermatite venosa, ela é observada no tornozelo distal e pode parecer um eczema ou uma dermatite por outra causa. Essas características físicas são muito importantes quando aliado ao histórico do paciente, bem como confirmações diagnósticas de refluxo com o exame de Doppler, cuja alteração dermatológica caracteriza a doença avançada de estase venosa. Então a gente tem a dermatite, o eritema e com o exame de Doppler nós temos a confirmação aqui, né, da dificuldade de refluxo. Outra imagem que eu trouxe aqui pra gente ficar visualizando é da tangelectasia. E a gente tem que lembrar que a IVC vai ser classificada dentro do CEAP, né? A clínica da veia, a etiologia, a alteração anatômica e a fisiopatologia. Nós vamos usar muito essa classificação de 1 a 6 como estudantes, onde 0 é classificado sem sinais. No 1 a gente tem a presença da tangelectasia ou das veias reticulares. No 2 a gente já tem a varicosa. No 3 a gente tem a varicosa com edema. No 4 a gente tem a hiperpigmentação ou a presença de eczemas. No 4 a gente tem o lipodermatosclerose ou atrofia branca. No 5 a gente tem a presença da úlcera venosa cicatrizada. E no 6 a gente tem ela ativa, úlcera ativa. Isso é o quadro que a gente precisa decorar. Ó, aqui no quadro 1 a gente tem nada. No 2 a gente tem a tangelectasia. No 3 a gente vai começar a ver as alterações da úlcera. Aí o 5, a gente tem a úlcera cicatrizada, no 6 nós temos a úlcera aberta. Os exames que a gente tem que pedir para esse paciente normalmente é o Doppler. O Doppler venoso colorido para a gente ver como é que está o fluxo desse paciente. Mas também a gente pode pedir exames complementares, né? A gente pode pedir o pletismografia, né? Que a gente vai analisar o edema desse paciente. A gente vai esvaziar as veias, colocando o paciente sentado com os membros erguidos e a gente vai colocar um sensor nesse paciente. Depois a gente vai colocar esse paciente em pé e a gente vai repetir o exame para ver
quanto de edema é manifestado nesse exame, né? As orientações para esse paciente normalmente, do paciente que é classificação 6, a gente vai botar ele em repouso, vai fazer a caminhada de 15 minutos. Nós podemos também fazer tratamentos de terapia, né? Compressiva, meia elástica, atadura, suportes. São as formas que eu posso tratar esse paciente. Eu também posso tratar esse paciente com medicamentos, eu também posso fazer o tratamento desse paciente de forma cirúrgica, né? Lembrando que para fazer essa forma cirúrgica eu sempre vou ter que ter o Doppler associado a todo esse processo. Aqui mais imagens, né, de uma úlcera de estase venosa, aqui tangelectasia, e aqui a gente tem uma úlcera de estase venosa cicatrizada, né? Então aqui a gente tem um 5, a gente tem um 1, e aqui a gente tem a classificação, não sei se essa aqui tá aberta, vamos supor que ela tá aberta, seria um 6, né? Aqui numas questões de prova foi perguntado qual que era o grau desse daqui, é o grau 5, porque houve cicatrização. Esse aqui é o grau 1, que é a tangelectasia. Aqui a gente vai ter que essa paciente ela vai fazer uso de flebotônicos. Os flebotônicos eles são indicados para diminuir os sintomas das varizes. Nesse caso aqui também perguntou para que a gente usa, a gente disse que é para diminuir os sintomas. Aqui a gente teve um paciente com úlcera, né? E a úlcera venosa, que é também conhecida como úlcera varicosa, úlcera de estase, ela é uma ferida na perna que ocorre devido à dificuldade do retorno do sangue dos membros inferiores ao coração. E a gente vai fazer curativo, atadura, vai botar tudo isso empastado com óxido e zinco e vai ficar em contato direto com a pele esses produtos, que é a forma como a gente vai tratar essa estase venosa. É utilizado desde a base dos dedos até a tuberosidade tibial anterior com a compressão firme. E aqui por fim eu trouxe mais essa imagem.